está no ar o programa Trabalhador em Foco desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Pois é, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto super bacana. A gente vai falar sobre a questão de lesões que acontecem às vezes durante o trabalho e como elas podem ser evitadas. E para isso eu vou conversar com a fisioterapeuta, a doutora Renata Lopes Pacheco, que vai dar algumas dicas, vai conversar para você entender melhor o que é e como prevenir possíveis lesões. Mas fica aí que antes a gente vai a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Não disse que eu voltava rapidinho? Pois é, já estou aqui de volta. Lembrando que o programa passa ao vivo toda quinta-feira, das 14 às 14h30. As reprises são às terças-feiras, às 20 horas da noite. E você pode participar, no caso, com a gente. Se não conseguiu assistir, às vezes onde você está, não consegue pegar o canal 10, não consegue pegar a Tech Cable, não tem problema. Acessou a internet, tvredespetrópolis.com.br, lá clica no link ao vivo e você acessa toda a programação, não só o Trabalhador em Foco, mas toda a programação da Rede Petrópolis de televisão. E hoje, como eu disse, a gente vai conversar com a Renata Lopes Pacheco, que é fisioterapeuta, que vai conversar com a gente e vamos entender um pouquinho sobre as lesões que acontecem durante o trabalho. Boa tarde, Renata, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Rosane. Para a gente começar a se entender, eu queria conversar com você, qual a tua formação e qual a tua especialização? Eu sou formada em fisioterapia e em ergonomia. Então, eu sou fisioterapeuta e ergonomista. Aí, no caso, o ergonomia, no caso, o que significa isso? Para a gente poder entender de uma forma mais leiga. Ergonomia é o estudo do trabalho. Então, eu vou estudar as tarefas, né, das empresas e propor melhorias para estar sendo feitas e evitando as lesões. Para que no futuro não aconteçam lesões. Seria um trabalho preventivo, né? Também pode ser feito ele durante, sem ser de forma preventiva, mas para estar aliviando também, minimizando essas doenças. Quanto tempo você trabalha na área? Que você é tão novinha. Eu trabalho há 12 anos, Nossa. Eu sou formada há 12 anos como fisioterapeuta e na parte de ergonomia eu sou 5 anos que eu trabalho. E no caso, o que seriam essas doenças que são adquiridas através dessa prática profissional? Então, existem várias doenças, tá? Como as tendinites, tendinocinovites,
bursite, cervicalgia, são diversas doenças que tem esse sim. Que são os distúrbios relacionados ao trabalho. Há um tempo, utilizava outra nomenclatura, que eram as LER. Que eu conheço como LER, tanto que eu até te perguntei, falei assim, então, são as lesões, né, de esforços repetitivos. Lesões por esforços repetitivos. Que todo mundo acho que já teve, né, em algum momento alguma lesão por isso. Isso, né? Exatamente. E também tinha uma outra nomenclatura que são as lesões por traumas cumulativos. Que eu até achei interessante, que eu estava até rindo quando eu li o meu roteiro, que assim, as nomenclaturas, né, que tudo tem as suas siglas, né, que é DORT, tem a LTC, né, e a MERT, é a MERT mesmo. A MERT, isso. Aí, no caso, todas elas se resumiram em DORT. Isso, porque, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, você já associava que era por repetição. E, na verdade, não é. Essas doenças, elas têm outras causas, como postura forçada por longos períodos de tempo. Junção de fatores? Junção de fatores. Por vibração, exposição à vibração, por exposição a superfícies rígidas, por exemplo, uma mesa que tem uma borda em quina viva, que o trabalhador ele tenha que ficar, sei lá, digitando por um período com aquela compressão. Então, temperaturas elevadas ou baixas. Porque realmente as pessoas às vezes generalizam, né? Isso. Porque às vezes vira... Tô com o problema que a gente tem, igual muita gente que usa computador, né? Fala-se muito, tanto mouse, né, quanto teclado. Mas é por causa do... Não necessariamente é o computador em si, pode ser a situação geral em que ele se encontra na mesa. Exatamente, do posto de trabalho da pessoa. Eu digo isso, gente, porque eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, eu sei como que é feio. Nossa, eu sei que tem dias que dói até a alma. Né? Cansa sim. Tudo, não só a parte física, mas também visão e tudo, a gente sente que fica um pouco mais cansado. Com certeza. E no caso, assim, essas doenças são diagnosticadas como? São através de ortopedistas, exames? Então, o ortopedista, né, o médico especializado, ele vai fazer o diagnóstico dessas doenças. É de uma forma simples, né, só por exame clínico, mas ele pode também associar os exames complementares, né, pode pedir um ultrassom, uma ressonância, um exame mais apurado. Isso. Se ele se sentir que precisa, né, fazer para melhorar o diagnóstico. Mas é importante que o médico ele também tenha conhecimento da situação de trabalho do trabalhador. Aí, no caso, seriam as condições em que ele atua. Então, ele pode estar fazendo uma anamnese ocupacional, que a gente chama, né, com o trabalhador, perguntando a esse trabalhador como é que é a situação de trabalho dele. E aí ele vai relatar, fazer um histórico para o médico de como que são as condições. Até detectar de onde está surgindo Exatamente, o problema. Para saber se é relacionado mesmo ao trabalho ou não. Porque é aquilo também, né? A pessoa também não adianta ter um problema, saber qual é o problema e cuida. Tá com uma dorzinha aqui, por exemplo, dor no pescoço, torcicolo, que muitas vezes, até de dormir de mau jeito, trata torcicolo, mas não adianta se você continua tendo a causa. A causa. Exatamente. Então, para saber qual é a causa, o médico ele deve estar investigando essa situação de trabalho. E aí, junto, né, relaciona o quadro clínico, relaciona os exames complementares e mais essa situação de trabalho para ver qual é o nexo causal, né, que é o que chama. Para saber qual é a causa. Para saber de onde que está vindo a... Exatamente. E a gente, assim, falando no âmbito geral, você já atuando tanto tempo nessa área, tem um setor que tem mais problema do que outro? Um setor em que apareçam mais questões de, nossa, esse tipo de trabalhador precisa de mais cuidado do que esse, porque a condição de trabalho desse é mais complicada. Tem algum top? Todas as profissões, elas têm acabam tendo fator de risco. Então, assim, vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, costureira, né? Costureira, ela pode ter risco lá para bursite, né? Porque ela fica com movimento repetitivo de ombro, então ela pode desenvolver uma bursite. Cabeleireiro, né? Também com secador, o dia inteiro com secador. Então pode ter tendinite em punho, pode ter bursite. Mais o que? Dentista
também tem posturas inadequadas, né? Fica naquela cadeira e aí tem que ir lá achar a boca do cliente, então fica um pouco com torção de coluna e tem que ficar fazendo movimentos manuais, então também pode estar causando as DORT. Então, assim, não tem uma doença, uma profissão que seja assim, que tenha mais cuidado, né? Todas têm que ser vistas. Tendo, né? E no caso, assim, como que é o tratamento dessas doenças? Como é que, então, depois que já localizou a causa, o problema? O tratamento, ele pode ser medicamentoso, né? Então, o médico, ele pode prescrever anti-inflamatórios, analgésicos, às vezes, em determinados casos, corticoide e até antidepressivo. Antidepressivo? Então, porque o trabalhador, ele tem um quadro social, né? E aí, o que acontece? Ele pode estar associando, né, uma depressão, uma pressão no trabalho, ele pode estar descontando no corpo, ele pode ter um estresse. E aí, essas doenças, elas amplificam a dor. Interessante isso. Então, você pode ter mais dor, né? Por conta desse quadro de estresse, de depressão. Pô, bacana isso, porque a gente nunca pensa, né, nesse ponto de vista. Mas se a gente parar, se bem que assim, se a gente parar para pensar, também tem dias que a gente está irritado, que está com uma quantidade maior de problemas, a gente sente que o corpo pesa mais. Pesa, como minha mãe diz, parece que a gente está carregando o mundo nas costas mesmo. Exatamente. Realmente, nunca tinha pensado. Então, às vezes tem isso. Aí, esses são os medicamentosos. Tem a fisioterapia, né, que tem vários recursos da fisioterapia que pode estar tratando. Então, assim, não tem um tratamento específico, né? Porque você tem tendinite, tem síndrome do túnel do carpo. Porque cada caso vai São ser um várias caso, doenças, né? porque a DORT é um conjunto de doenças, né? O túnel do carpo pode correr risco até de cirurgia, né? Senão... Sim, também. Então, um outro tipo de tratamento é o cirúrgico, né? Nossa. Se tiver se for irreversível o tratamento. E também casos de acupuntura, né? Também é interessante o tratamento de acupuntura. A acupuntura é maravilhosa. A acupuntura já me fez milagres já. Até questão de enxaqueca, essas coisas assim, alivia mesmo e relaxa, né? Sim, é para dor e relaxante. E no caso, o que você vê assim, quais os, como é que se diz? Como que o tratamento pode ajudar essas pessoas, tal? A pessoa ter consciência disso, como que ela é orientada a procurar um especialista, como que isso é identificado dentro de uma empresa? Então, o tratamento ele vai ser importante, né, para melhorar a dor, né, aliviando a dor, para ganhar amplitude de movimento, fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura, para ela ter mais resistência durante o trabalho, né? Então, às vezes tem a ginástica laboral, que eu acho maravilhoso. Que pode ser utilizado também de uma forma preventiva. Mas o que? Alongamentos também para o tratamento. Então, assim, o objetivo é mais reduzir a dor e preparar para o trabalhador retornar ao trabalho. Porque às vezes ele fica afastado por conta da lesão e aí ele fica sendo submetido ao tratamento e aí para ele retornar ao trabalho você tem que estar fazendo um tratamento adequado, né? Correto. E assim, eu pelo menos, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nessa questão que tem empresas, né, que contratam para fazer essa investigação. Como que funciona isso? Porque eu realmente eu não sabia. Você atua aqui em Petrópolis mesmo? Sim, eu atuo aqui em Petrópolis e no Rio também, e em Niterói. Porque para mim é novo, eu particularmente eu não conhecia esse tipo de serviço. As empresas que eu trabalho, elas têm um programa de saúde do trabalhador, né? Muito bacana também. E aí nesse programa você tem a parte de ergonomia. Então a gente vai até o trabalhador, né, e verifica a tarefa dele, né? A gente faz uma identificação dos riscos dessa tarefa e propõe a empresa a fazer algumas melhorias. Isso tudo feito em loco. Vai até lá e vai na oficina tudo. Ou vai na fábrica, faz um estudo mesmo de campo, né? Então você verifica quantas horas o funcionário ele trabalha naquela atividade, quanto tempo ele já trabalha naquela tarefa. Se tem repetição, se tem postura forçada, se tem exposição à vibração.
como é que é o ruído, como é que é a iluminação. Essa questão da vibração que você diz é causada pelo maquinário? Ou pelo maquinário, ou então por ferramentas vibratórias, uma parafusadeira que vibra, isso, ou então por empilhadeira que a pessoa está pilotando e está tendo essa vibração. Né? E aí, assim, essa investigação é uma investigação, né? A gente faz uma investigação da tarefa e entrevista os funcionários, porque eles é que vão relatar qual é a dificuldade que eles estão tendo naquela atividade. Às vezes eles nem sabem exatamente a causa, mas só os dados, né, que eles passam, eu faço isso, já te localizam. Isso, né? Aí a união desses dados vai me dizer se aquela tarefa ela tem um risco alto, se ela tem um risco médio, se ela tem um risco baixo. Né? Existem ferramentas para estar me dando esse diagnóstico. E como o funcionário se sente? Ele não se sente esquisito assim com tantas perguntas? Essa questão assim, é um choque, porque é novo, né? Às vezes o funcionário ele fica com medo de relatar, né? Tem isso também, né? Com medo de relatar e, se eu falar demais eu posso ser demitido, né? Tem essa situação Sempre também. tem, né? Mas na empresa que eu trabalho eles já estão acostumados, né, comigo, né, e com a minha equipe, e a gente fica super tranquilo. E no caso, essa sua equipe é composta por quantas pessoas? É você? Sou eu, a Ada Cristina Oliveira, que é minha sócia, e aí nós temos mais 3 funcionários. Então é uma equipe grande. É uma equipe. Aqui em Petrópolis nós trabalhamos com 3 e mais um estagiário. Aí temos em Niterói e no Rio também. Muito bacana, tô adorando esse bate-papo aqui, porque eu tô descobrindo um monte de coisa que eu tenho, quais são os problemas, estou imaginando aqui os problemas que tem na minha casa. Sim. Sempre. Porque as atividades domésticas também precisam de ergonomia. A gente vai até falar sobre isso no próximo bloco, também até pra gente ficar ligado também, porque mulher trabalha em casa e no trabalho, né, gente? Vocês sabem disso, a jornada dupla, às vezes tripla. Mas não saia daí que a gente vai a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Mas gente, já estou aqui de volta com esse papo super bacana aqui com a doutora Renata Lopes Pacheco, que é fisioterapeuta, aí conhece aí tudo e faz essa investigação aí sobre os locais de trabalho para que aconteça o trabalho preventivo
e evitem possíveis doenças e possíveis problemas. Aí a gente estava conversando aqui no final do primeiro bloco, do segundo bloco, exatamente sobre isso. Que a mulher, não só mulher, também tem muitos homens aí que eu conheço, até vou mandar um beijão imenso, imenso, imenso pro meu cunhado, que é um baita dono de casa também, pô, trabalha a noite inteira, cozinha maravilhosamente bem, assim, é raro, né, a gente vê homens que fazem, mas tem tanto homem também que mora sozinho, que são senhores donos de casa aí que mandam bem, até muito melhor às vezes que muitas mulheres. Com certeza. E a gente acaba tendo, assim, várias jornadas de trabalho. Então quer dizer que em casa também a gente pode ser, assim, acometido por esses tipos de lesões? Sim. Não só no trabalho braçal ali, forçado. Sim, só que ela não vai ter essa denominação de DORT, tá? Aí no caso muda, seria qual? Não, seria aí uma lesão. Uma lesão comum. Pode ser tendinite, as mesmas lesões, mas ela não vai estar relacionada ao trabalho. Ah, correto. Tá, assim, para fins de INSS, assim. Como é que é o DORT? Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Relacionado ao trabalho. Ou seja, tem nome, o negócio assim é tão feio, tem nome, sobrenome, pós-nome, pré-nome, tem tudo. Mas na atividade doméstica a gente precisa também se policiar, né? Porque às vezes junta tudo, o que a pessoa faz no trabalho, mas o que a pessoa faz em casa, às vezes realmente não dá pra saber onde é que é o foco do problema. Isso. Então, aí o médico também tem que estar investigando isso, né? A ergonomia. Eu sou de carteirinha, porque eu tenho 1,84 m de altura, eu sou uma mulher grande. Então, a pia de casa, gente, não adianta. Então. A pia é aqui, a vassoura bate aqui, então tu vai varrer quando você vê, você já tá todo encolhidinho varrendo a casa. Então, aí tem alguns recursos, né? No caso, por exemplo, a vassoura, você pode colocar um cabo extensor. Na pia, você pode, que fica muito tempo em pé, você pode colocar um apoio no pé para sustentar um pouquinho. É interessante isso também. Para passar roupa, né? Evitar de passar aquela pilha de roupa ao mesmo tempo, né? Fazer divisões, né? Passa um pouquinho hoje, amanhã passa outro pouquinho. Eu já peguei uma birra tão grande com o tábua de passar roupa por ser baixinha que ultimamente eu já passo até sentada. Eu sento e falei assim, gente, a única altura que eu consigo sem dar dor é aqui. Pois é. Ou então tem que elevar essa tábua, né? Sei lá, de alguma forma. É muito difícil a pessoa se adaptar. Agora, imagina no setor de trabalho, porque quando a gente está em casa, bem ou mal, a casa é nossa. A gente acaba adaptando, né, o nosso jeito. É igual a gente vê aí várias pessoas que têm vários tipos de problemas diferentes e que acabam se adaptando. Agora, no trabalho, não, né? A gente depende da adaptação do patrão, do empregador. Isso. É diferente. É diferente. E no caso, assim, a gente falou, né, essa questão de prevenção e tal. E como que são essas ações? Vocês vão lá, verificam, descobrem o problema e essas ações, essas medidas para que evitem esse tipo de problema são bem aceitas pelo próprio empregador, pelo próprio patrão, quando vocês chegam com as alternativas, quando chegam com os problemas? Algumas alternativas elas são simples e baratas, né? Mas outras medidas elas já são mais né? Tem um custo alto. Então o patrão vai chiar um pouquinho, né? Aí quando você diz assim, medidas mais baratas seriam o quê? De repente a troca de uma cadeira, coisa mais básica mesmo. Coisas básicas, né? Você pode, um monitor, né, de computador que fique muito embaixo, muito acima, você coloca um apoio. São detalhes, né? São detalhes. Que a gente às vezes realmente não percebe. Exatamente. São detalhes mínimos. Exatamente. Mas existem outras situações que tem que ter mudança no equipamento. Então, às vezes não tem como ser feito ou tem que ser feito, mas o custo é elevado. Então, assim, o empregador, né? Ele tem que planejar isso, às vezes, para um próximo ano, para um outro momento para estar fazendo. Mas é interessante, de qualquer forma. E tem algumas situações que você não tem como modificar o posto de trabalho. E quando isso acontece? Quando isso acontece, você faz algumas medidas administrativas que a gente chama, que é o quê? Você pode fazer pausas programadas. Então, a pessoa tem que fazer pausas durante um tempo, né? Você estipula um tempo. Trabalha 2 horas e fica em pé, de repente faz uma caminhada básica ali, 5 minutos. Alguma pausa. Ou então, revezamento de funcionários. Então, não só às vezes assim, só tem aquele funcionário que trabalha naquela situação. Então, você reveza. Um dia fica aí amanhã fica um outro. Também. Então, elimina um pouco o risco não cansa tanto daquela pessoa, né? Exatamente. Isso é interessante também, gente. Gostei disso.
Todo mundo divide a cruz junto, exatamente. né? E existe também situações que você está montando a empresa, né? Ou vai comprar um equipamento novo, e aí você já compra aquele equipamento já nos parâmetros da ergonomia. E no caso, acho que seria o ideal, né? Que aí a pessoa já investe já de acordo com o padrão de qualidade para o funcionário. Né? Hoje em dia eu acho que já está começando essa concepção, né? Isso é interessante mesmo. E assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, de repente pedir uma consultoria, pedir para que você vá conhecer e tal, como pode te achar, como pode te localizar? Então, o meu e-mail é ergon.ra@hotmail.com. É o e-mail da nossa empresa, né? Que é ergon.ra. E pode estar achando também no número 999594741. Aí é só entrar em contato, agendar uma visita. Isso. E no caso, como você disse, você a... E a Ada, que é minha sócia. Mas desculpa a intimidade, a Ada, mas é a Ada. Isso. É um nome bonito. Bonito, mas difícil. Eu olhei e falei, ai meu Deus, vai ser ela. Eu falei assim, não vou acertar o nome dela nunca. Mas assim, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bacana. Espero que você venha mais vezes. Espero que o seu trabalho cresça, que você ajude muitos trabalhadores aí ainda, que o povo precisa muito. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui já tá acabando. Falei, quando o papo sempre bacana, sempre acaba rápido demais e eu quero conversar mais meia hora, mas não dá. De qualquer forma, semana que vem eu tô aqui de volta. Fique ligado, acompanhe, perdeu o programa? Não tem problema. Vai lá, tvredepetrópolisdetelevisão.com.br, acessa o site e vê a reprise, ou se não aqui mesmo, no canal 10. Vai lá, terça-feira, 8 horas da noite, tem a reprise. E se também não der, gente, não tem problema, a gente resolve. O problema não existe, a gente dá a solução. A gente manda para o YouTube, é só acessar o canal da Comunicação Livre no YouTube, que lá estão todos os programas, não só esse, mas sobre todos os assuntos que a gente já abordou aqui. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo e até semana que vem. Um forte abraço. Tchau!